A primeira voz como de trombeta La primera voz como trompeta que ouvira falar comigo me disse: que vino a hablar conmigo me dijo, sobe aqui sube aquí e vou te mostrar as y coisas te voy a mostrar las cosas que depois dessas devem que acontecer. después de esto va a suceder. Logo fui arrebatado no espírito, Luego fue arrebatado en el espíritu e eis trono posto no céu, y es un trono puesto en el cielo e assentado sobre o y hay trono. uno sentado sobre el trono. Esse é o único livro da Bíblia que promete felicidade para quem o lê. Ese es el único libro de la Biblia que promete felicidad al quien lo lee. Os primeiros versículos do seu primeiro capítulo afirma isso. El primer versículo de los primeros capítulos afirma eso. Bem-aventurado aquele que lê Bienaventurado aquel que lo lee e aqueles que ouvem y aquellos que oyen as profecias deste livro. las profecías de este libro. O singular para aquele que lê El singular para aquellos que leen explica-se no anjo de cada igreja, se explica a los ángeles de cada iglesia, pois cada mensageiro de cada igreja pues cada mensajero de cada iglesia recebia primeiramente o conteúdo de João. recibía primeramente el contenido de Juan. Não tinham tantas Bíblias como nós temos No hoje. tenían tanta Biblia como lo tenemos hoy. E ele lia a carta à igreja. Y cuando él leía la carta a la iglesia, O primeiro bem-aventurado era o anjo da igreja lendo a carta à lo igreja. primero bienaventurado era la carta de ellos. E os bem-aventurados era a igreja que escutava o pastor lendo a carta. Y los bienaventurados eran aquellos que escuchaban al pastor leyendo la carta. Apocalipse é instrumento de felicidade. Apocalipsis es un instrumento de felicidad. Muitos dos nossos desesperos acabariam Muchos de nuestros desesperos terminarían se meditássemos no Apocalipse. si meditásemos en Apocalipsis. O diabo faz-nos pensar que é livro terrível, El diablo nos hace pensar que es un libro terrible, que gera medo, que genera miedo, porque este é o segundo livro mais perseguido porque este es el segundo libro más perseguido pelos homens que odeiam a palavra de Deus. por los hombres que odian la palabra de Dios. O primeiro é o Gênesis El primero es el Génesis e o segundo é o y Apocalipse. el segundo es el Apocalipsis. Quem não leu o Apocalipse Quien no leyó el Apocalipsis alegra Satanás, alegra a Satanás, porque este é o livro porque este es el libro das vitórias da igreja, de las victorias de la iglesia, da soberania de Cristo de la soberanía de Cristo e da derrota de y Satanás. de la derrota de Satanás. Ele jamais teria prazer que você soubesse das derrotas dele. Él jamás iría a saber que usted supiera de las derrotas de él. Se lêssemos mais este livro, Si leéramos más a este libro, não estaríamos preocupados com a situação política no estaríamos preocupados con la situación que política atinge o mundo, que atiende al mundo, porque desde o Gênesis porque desde el Génesis até os evangelhos hasta los evangelios você percebe mundo caído, usted percibe un mundo caído, miserável, miserable, inimigo de Deus. enemigo de Dios. Quando você lê as cartas, Cuando usted lee las cartas, você percebe dificuldades que a igreja enfrenta, usted percibe dificultades que la iglesia enfrenta, oposição contra ela, oposiciones en contra de ella, dificuldades internas e externas. dificultades internas y externas. Mas o Apocalipse Pero el Apocalipsis diz que dia dice que un día tudo acabará bem. todo se va a terminar para Ele bien. está no controle de todas Él as está en el control coisas. de todas las cosas. O apóstolo João pregava, ensinava, El apóstol Juan predicaba y enseñaba, gerando discípulos e plantando igrejas. generando discípulos y plantando iglesias. Domiciano não gostou. Domiciano no le gustó O enviou para uma ilha chamada Patmos. y lo envió a una isla llamada Pátimo. Naquela ilha, longe de tudo e de todos, En esa isla estaba lejos de todo y de todo. o plano era que João se calasse. El plano era que Juan se callara. Ou seja, O sea, se ele para de pregar, si él para de predicar, a igreja para de crescer. la iglesia se detiene y no crece. Se ele para de consolar, Si él para de consolar, os crentes desistem. los creyentes desisten. Silenciamos a voz do pregador. Silenciamos al predicador. Mas quando o império coloca João na ilha Pero cuando el imperio pone a Juan en la isla para calar sua voz, para callar su voz, Jesus aparece em visão Jesús aparece en visión e diz o que vês. y dice, ¿qué es lo que ves? Escreve. Escribe, Calaram sua voz, callaron tu voz, mas eu uso seus olhos. pero yo uso tus ojos, Eu uso as suas mãos. yo uso tus manos.
Deus sempre tem um elemento surpresa em nós. Dios siempre tiene un elemento sorpresas en nosotros. Separaram João da igreja. Separaron a Juan de la iglesia E agora João se encontra y ahora Juan se encuentra na presença do Deus da en la igreja. presencia de Dios. Nessa visão En esa visión do Cristo glorificado, de Cristo glorificado, João escuta Jesus dizer: Juan escucha a Dios decir, escreve escribe o que eu te mandar lo que yo te voy a ordenar para as 7 igrejas da Ásia. para 7 iglesias de Asia. Capítulos 2 e 3 Capítulos 2 y 3 são os conteúdos para cada igreja local. son los contenidos para cada iglesia local. Mas no capítulo 4, Pero en el capítulo a 4, primeira palavra é la primera palabra es depois. después. Ou seja, O sea, depois da visão do capítulo 1, después de la visión del capítulo 1, do conteúdo das cartas, capítulos 2 e 3, del contenido de las cartas del capítulo 1 y 2 y 3, João ouve a mesma voz do capítulo 1 Juan oye la misma voz del capítulo 1 no capítulo 4, en el capítulo 4, fazendo-o subir ao céu haciéndolo subir al cielo em espírito. en espíritu. E quando ele é levado ao céu, Y cuando él es elevado al cielo, ele enxerga uma porta aberta él no ve a céu. una puerta abierta en el cielo. João não está mais na terra, Juan ya no está más en la tierra, ele está numa outra dimensão. él está en otra dimensión E ele tem que ver no céu y él tiene que ver en el o cielo que Deus quer lo que Dios quiere na igreja da terra. en la iglesia de la tierra, Só com uma visão celestial solo con una visión celestial. podemos colocar na igreja Podemos colocar en la o iglesia que o céu quer. lo que los cielos quieren. Ninguém pode Nadie puede começar uma grande obra empezar una gran obra na igreja, en la iglesia, com a igreja, con la iglesia, sem ter uma visão do sin céu. tener una visión del cielo. Nada acontece na igreja Nada sucede en la iglesia sem antes ter acontecido no céu. sin antes suceder primeramente en los cielos. João capítulo 5, Juan, Jesus disse: capítulo 5, Jesús o dice, que eu vejo lo que yo o veo, Pai fazer, lo el Padre hacer, eu faço aqui. yo también lo hago aquí. Mateus 6, Mateo 6, Jesus disse: Jesús dice, seja feita na terra sea hecho en la tierra como a vontade como la voluntad é feita no céu. es hecha en el cielo. Êxodo 24 Éxodo 24 diz que Moisés dice que Moisés desenhou o diseñó tabernáculo na terra el tabernáculo en la tierra conforme a visão conforme a una visión que Deus tinha lhe dado que no Dios monte. le había dado a él. Nada acontece na igreja Nada sucede en la iglesia sem antes ter acontecido lá. sin antes haber sucedido allá. O céu se abre para João El cielo se abre para Juan e ele vê na sala do trono y él ve en la sala del trono o que é necessário ver na igreja. lo que es necesario ver en la iglesia. Porém, Porém, sabemos que ele está trancado na ilha. sabemos que él está ahí detenido en la isla y no A puede salir. porta La aberta puerta abierta tem um significado para ele. tiene un significado hacia él Se está escrito para nós, y si está escrito para nosotros, a partir da experiência dele, a partir de la experiencia de él, há também lições para nós. hay también visiones para nosotros. O que significa a porta aberta para João? ¿Qué significa puerta abierta para Juan? O Apocalipse nos apresenta algumas portas. El Apocalipsis nos presenta algunas puertas. Capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. A porta da pregação do La Evangelho. puerta de la predicación del Evangelio. Capítulo 3, versículo 20. Capítulo 3, versículo 20. A porta de uma igreja que deixou Jesus do lado de fora. La puerta de una iglesia que dejó a Jesús del lado de afuera. E no capítulo 4, Y en el capítulo uma 4, porta aberta no céu. una puerta abierta en el cielo. Porta aberta no Novo Testamento. Puerta abierta en el Nuevo Testamento. Desculpe, mas vou repetir. Disculpe, pero lo voy a repetir. Porta aberta no Novo Testamento Puerta abierta en el Nuevo Testamento. não é base bíblica para campanha de prosperidade. No es una base bíblica para una campaña de prosperidad. Se você quer fazer uma campanha de bênção, Si usted quiere hacer una campaña de bendición, corredor da vitória, corredor de victoria, vá para o Antigo Testamento, vaya al Antiguo Testamento fala do mar se abrindo, y hable del mar que se abrió, Jordão se abrindo, el Jordán abriéndose. fala das janelas de Malaquias 3.
Hable de las ventanas de Malaquías 3. Mas porta aberta no Novo Pero Testamento puerta abierta en el Nuevo é para Testamento duas es coisas: para dos cosas. pedir poder do Espírito Santo Pedir poder al Espíritu e Santo pregar o y Evangelho. predicar el Evangelio. Quando Jesus disse: batei Cuando Jesús dice en Mateo, e abrir-se-vos-á y, e se abrirá, y se abrirá, tem dois contextos. hay dos contextos. O primeiro é: El primero es, persevere em oração. perseveran en oración. O segundo é: El segundo es, se você bate si usted golpea na porta de um amigo, en la puerta de un amigo, tarde da noite, tarde a la e noche, ele vai te atender, y él te va a atender, como que você imagina ¿cómo usted imagina? que se você orar, Si usted ora, bater, golpear, buscar, buscar, o céu não vai te atender? el cielo no te va a atender. Assim como vós, Así como ustedes, sendo maus, siendo malos, sabeis dar saber dar coisas boas cosas buenas aos vossos filhos, a nuestros hijos, quem dirá o vosso Pai, cuanto más nuestro Padre, que se buscares, que si buscares pedires, y piden bateres na y porta, golpean la puerta, vos dará o Espírito Dios Santo. dará el Espíritu Santo. E o segundo contexto Y el segundo de contexto porta aberta de puerta abierta no Novo en el Testamento Nuevo Testamento é pregação. es la predicación. Se você fez campanhas Si usted hizo campaña e disse: Jesus, abra a porta para y mim, dice, Jesús, abre la puerta para mí, mesmo que você pense em dinheiro, aún mismo si usted piensa en dinero, prosperidade, prosperidad, sucesso, sucesos, na maioria das vezes, en la mayoría de las veces, por estar conectado à igreja, por estar conectado a la iglesia, suas palavras sus palabras foram direcionadas fueron pelo direccionadas Espírito que está na igreja. por el Espíritu que está en la iglesia. Então, Entonces, tem oração hay oración que não nasce de você, que no nace de usted, nasce nele, nace de Él, passa por você, pasa por mí volta para ele, y vuelve a Él, porque é dele, porque es de Él, fonte, la fuente, por ele, por Él, processo, por el proceso, para ele, para Él, destino, destino, são todas as coisas, son todas las cosas. vem dele, Viene de passa Él, por você, pasa por usted, volta para ele. vuelve hacia Él, Então, y entonces, tal vez você tenha dito: usted tenga dicho, abre a porta para mim. abra la puerta para mí. E ele estava dizendo: eu vou abrir a Y porta, Él está diciendo, yo te voy vou a te abrir la cercar puerta de y ímpios, te voy a necessitados, acercar de ese necesitado, de gente doente da de gente alma, enferma de só para su você alma, pregar para elas. solo para que usted pueda predicarle Isso a é ella. porta aberta. Eso es puerta abierta. Onde houver alguém Pudo haber alguien que não conhece Jesus que no haya conocido a Jesús perto de você, cerca tuyo esse é o seu campo missionário. y ese es tu campo de misionero. Eu dei base bíblica Yo di base de que porta aberta de que puerta abierta é a busca do Espírito. en la búsqueda del Espíritu. Tenho que dar base bíblica Tengo que dar una base de bíblica que porta aberta de que puerta é abierta para pregar. es para predicar. Lucas 24, Lucas 24, Mateus 28, Mateo 28, Marcos 16, Marcos 16, João 20. Juan 20. Anjo Un ángel abre a porta do túmulo, abre la puerta del túnel olha para as mulheres y mira a las mujeres e manda elas pregarem. y los manda a predicar. Atos capítulo 5, Hechos capítulo 5, 4 e 5. 4 y 5. Pedro e João Pedro y Juan são livres da prisão. son libres de la prisión E o anjo diz: y el ángel dice, vão pregar. ve a predicar. Atos 12, Hechos o 12, anjo abre a porta da prisão el ángel abre la puerta de una prisión e Pedro vai pregar. y Pedro va a predicar. Atos 16, Hechos 16, Deus manda terremoto, Dios manda a terremotos, porta da prisão se la abre puerta de la cárcel se e abre Paulo e Silas vão pregar. Pablo y Silas van a predicar. Porta aberta. Puerta abierta. Eu quero pregar. Yo quiero Eu predicar. quero ganhar almas. Quiero ganar almas. Vá pregar. Ve a predicar. Aí a gente fala assim: Ahí es donde uno dice así, eu não tenho dom. yo no tengo dones. Jesus olha de cima para cá Jesús mira desde arriba e hacia diz: y dice, o problema el problema não é falta de dom, no es falta de don, é falta de obediência. es falta de obediencia. Profetizar não é para todos, Profetizar no es para todo, porque o mesmo Paulo que deseja isso porque el mismo Pablo que desea eso também pergunta: también pregunta, todos profetizam? ¿todos profetizan?
A missão de todos Hay una misión de todos. não é ter o dom de maravilhas, No es tener ese don de como maravilla. o pastor Hernanes. Con el pastor Hernández. O próprio Paulo pergunta: El propio Pablo pregunta. são todos operadores de milagres? Son todos operadores de milagros, Mas o id pero el e índice pregai de predicar não veio de Paulo, no vino de Pablo. vem de Jesus para toda a Viene de igreja. Jesús para toda la iglesia.